Olá, imersos! Hoje daremos início ao módulo 2. Nesse módulo, falaremos um pouco sobre a origem, desenvolvimento e fundamentos das Sagradas Escrituras. Espero que você tenha um ótimo aproveitamento. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro. É mais que isso. É regra de fé e conduta daqueles que, desejosos de conhecer a Deus, tiveram contato com suas páginas e experimentaram o poder transformador das suas palavras. Por tudo isso e muito mais, a Bíblia se constitui o livro dos livros, o livro por excelência, que contém verdades irrefutáveis e imutáveis para a vida humana. Somos desafiados a percorrer suas páginas e mergulhar na imensidão dos seus conceitos profundos, exemplos e doutrinas que, tal como uma partitura, vão se sucedendo e compondo uma harmonia perfeita. Ela foi sendo redigida por diferentes autores, através dos séculos, cada um com seu estilo literário peculiar, vivendo seu momento histórico, compartilhando sua experiência transformadora, chamada vocação, que os autorizou na redação de textos inspirados, os quais posteriormente comporiam o chamado cânon sagrado, a base formativa da Bíblia Sagrada. Como já foi falado no módulo 1, historicamente o termo Bíblia é derivado das importantes cidades portuárias da Fenícia, Biblos, hoje Gebal, localizada a 40 quilômetros ao norte, atual Beirute. Na antiguidade, essa cidade foi um poderoso centro comercial, onde eram vendidos produtos como madeira de pinho, cedro, resinas para mumificação, vasos, perfumes, tecido de linho, cordas, couros, vacas, bois, novilhos e o papiro. O papiro, em particular, por sua importância para a economia daquela região, a sua ampla circulação comercial, foi gradativamente sendo chamado de Biblos, uma homenagem à cidade da Fenícia. A origem do termo Biblos, portanto, parte dessa associação que tanto os comerciantes que vendiam e compravam o papiro, quanto aqueles que faziam uso desse material na escrita, principalmente os gregos. É somente por volta do 2º século depois de Cristo que a igreja primitiva passou a empregar o termo Biblos, em sua forma plural, ou seja, a Bíblia, que significa literalmente livros. A Bíblia possui uma estrutura singular, dividida em 2 blocos, o Antigo e o Novo Testamento. Sua origem, com ponto de partida, foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, envolvidos nas mais diversificadas atividades da vida, como política, serviço militar, serviço público, sacerdote, saúde, etc. Cada um deles, distintamente, agentes do seu próprio momento histórico. Entre esses autores estão Moisés, um líder político, Josué, um general, Samuel, um sacerdote, Neemias, um copeiro, Mateus, um coletor de impostos, Lucas, um médico, Paulo, um rabino. Em linhas gerais, a estrutura da Bíblia evidencia o seu elemento diferenciador, que engloba diferentes autores e estilos literários diversos, separados por décadas, séculos e milênios de história. Por isso, com a diversidade de textos divinamente coordenados, constitui a estrutura da Bíblia. Afinal de contas, não estamos diante de um livro qualquer, mas perante uma obra forjada durante cerca de 1500 anos e que, embora expresse a irrefutável verdade divina, resguarda os traços literários e a capacidade intelectual de seus autores humanos. A estrutura da Bíblia na forma de como é apresentada, uma sequência dos mais diversos gêneros, leis, história, profecia, poesia e etc., e que tratam unicamente da salvação dos homens mediante a pessoa de Jesus. Esse é o tema central das Escrituras Sagradas. Não constitui da mera adequação cronológica, como muitos imaginam. Isto é, a ordem em que a Bíblia se encontra, iniciando com o livro de Gênesis e terminando com o Apocalipse. Não seguiu meramente a ordem lógica dos fatos narrados, ou seja, o início Gênesis e o fim de todas as coisas Apocalipse.
Isto é uma concepção simplória da verdade, por trás da disposição dos livros sagrados na forma de como eles se apresentam. O oposto desse entendimento mais simples é o fato de que por trás da organização dos livros, na sequência em que se encontram e acham um fundamento essencialmente teológico e não uma mera disposição cronológica, ou seja, a crença em um Messias e no cumprimento das profecias relacionadas a ele. É em virtude disso que a Bíblia, tal como utilizada pelos cristãos, diverge da forma estrutural da Bíblia utilizada pelos judeus. Não que haja um choque de entendimentos a respeito da realidade do Messias prometido e de sua missão de salvamento. Afinal de contas, tanto os judeus quanto os cristãos acreditam nisso, mas em relação à identidade desse Messias, que para os judeus o Messias ainda não veio, mas para os cristãos, Jesus é o Messias prometido. É a partir desse entendimento, ou seja, desse ponto de vista teológico, que os livros que compõem a Bíblia hebraica seguem uma sequência diferente daquela apresentada pela Bíblia cristã. Portanto, quando o assunto é a estrutura das Escrituras Sagradas, é pertinente iniciarmos para o efeito da comparação com informações pertinentes à organização dos livros que compõem a Bíblia hebraica e em seguida a composição estrutural da Bíblia cristã. A Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh, apresenta os mesmos livros que compõem o Antigo Testamento. A diferença entre ambas é a ordem em que esses livros aparecem. A hebraica, que segue a divisão citada por Jesus em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Dispõe os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e etc., que falam do Messias no meio da Bíblia hebraica, entre a lei e os escritos, dizendo com isso que o Messias ainda não veio, que as profecias a seu respeito ainda não se realizaram. Esta é a razão da ausência dos livros do Novo Testamento da Bíblia hebraica. Afinal de contas, Jesus nunca foi aceito como Messias pelos judeus, e até a notícia da sua ressurreição foi deturpada pelos líderes religiosos judeus. A ordem dos livros obedecem o seguinte padrão: a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, que são os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Esses 12 correspondem aos seguintes livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os escritos, livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Os escritos, os 5 rolos, que correspondem o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Ester, Eclesiastes. Livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônica. A Bíblia cristã, tal como a conhecemos, é diferente da hebraica. A diferença está na disposição dos livros que compõem o Antigo Testamento, os mesmos livros contidos na Bíblia hebraica, e no acréscimo do Novo Testamento. A Bíblia cristã desloca os livros proféticos no meio para o fim do Antigo Testamento. Não é por acaso que, imediatamente a esses livros proféticos, temos os evangelhos, que abrem o Novo Testamento e indicam que a vida de Cristo constitui o cumprimento das profecias citadas nas páginas do Antigo Testamento. Vejamos a ordem obedecida por ela. O Antigo Testamento, a lei, chamada de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos. Históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Profetas que são profetas maiores, Isaías,
Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Novo Testamento. Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico: Atos dos Apóstolos. Epístolas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. Profecia: Apocalipse. Conforme tivemos a oportunidade de ver, a Bíblia hebraica, quando comparada à Bíblia cristã, diferencia-se em 2 pontos fundamentais: a ordem dos livros e a ausência do Novo Testamento. Portanto, a disposição dos livros da Bíblia, tal como a conhecemos, não é obra da mera causalidade, mas é resultado de um princípio teológico bem definido, ou seja, a crença que Jesus Cristo é o Messias prometido e que, sendo assim, a disposição dos textos sagrados deve ser ordenada a partir dessa premissa. Afinal de contas, Cristo é o personagem central das profecias e nele e para ele convergem todas as coisas.